conceda à Bíblia o benefício da dúvida. Leia por você mesmo. Leia esse Evangelho, leia outros livros antes de você dizer que está cheio de erro, que não está dizendo a verdade, que é um monte de mentira e que papel cabe tudo. Eu estou cansado de gente que diz isso e nunca lê um livro inteiro da Bíblia. Fica só repetindo o que ele ouve dizer de ateus, de propaganda de céticos e outros inimigos do Evangelho. Leia você mesmo. E quando você lê, aqui vem o meu conselho. Você diga a Deus, sei que você talvez não acredita nele, mas diga assim, Deus, se você existe, chama ele de Senhor, que talvez ele vai gostar mais. Diga assim, se o Senhor existe, enquanto eu estiver lendo esse livro aqui, por favor, me mostre a verdade. Porque eu, como ateu, tenho tudo a perder. Se eu tiver certo, não existe nada, eu não perdi nada, mas se eu tiver errado, eu estou perdido. O cristão só tem a ganhar, porque se não existir nada, tudo bem. E se existir, ele ganhou tudo. Então a posição mais segura é do cristão. Então diga, me ajuda a conhecer a verdade. Mais ou menos no século XVIII, final do século XVII, século XVIII, apareceu um estudioso alemão chamado Hermann Reimarus. E ele era um incrédulo e ele não acreditava em nada que estava escrito aqui. E ele disse, olha, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Os discípulos roubaram o corpo de Jesus, vieram com aquela história de que ele tinha ressuscitado, porque eles não queriam voltar a trabalhar. Porque eles, durante 3 anos, eles andaram com Jesus e o pessoal dava dinheiro. Né? É verdade, diz lá que Jesus e os 12 tinham uma bolsa. E havia ofertas que eram dadas para o sustento de Jesus e dos 12. Jesus morreu, os discípulos se viram sem a fonte de renda. Eles disseram, vamos fazer o seguinte, vamos roubar o corpo de Jesus, né? Vamos inventar que ele ressuscitou e continuar esse negócio de religião, porque dá dinheiro. Foi o que o Hermann Reimarus disse no século XVIII, de que os autores dos evangelhos, na verdade, eram uma fraude, eles eram falsários, eles eram falsificadores e que inventaram o cristianismo para ganhar dinheiro. Pena que não explica porque é que eles morreram por conta disso, né? Porque imagina, você inventa uma mentira e você é colocado diante de uma arena cheia de 30 leão com fome, você na hora vai dizer, é mentira, gente, eu estava só brincando. Morreu mesmo, eu sei, ele está morto, ele não ressuscitou não, a gente inventou. Você ia morrer por causa de uma mentira, estraçalhado por leões? Pois os primeiros cristãos morreram. Eles foram para a fogueira, assados vivos, comidos por leão, decapitados à espada, surrados, perseguidos, presos e não negaram. Se era uma mentira, eles acreditaram na mentira que eles inventaram. Porque eles reagiram como gente que tinha certeza do que tinha visto e do que tinha ouvido. A tese de Reimarus, é claro, ela foi desacreditada depois, mas ainda hoje tem gente que diz a mesma coisa. Que os evangelhos ou foi escrita como uma fraude, alguém que queria enganar os outros, e aí vai ter um grande problema em explicar como é que essa mentira pegou, que a coisa mais fácil do mundo teria sido, para o pessoal daquela época, provar que era uma mentira, é só apresentar o corpo de Jesus. Está aqui o corpo dele, esse negócio de ressurreição é mentira. Ninguém fez isso. Mas eles dizem, ou foi uma fraude, ou então assim, uma mentira piedosa. Eles precisavam explicar alguma coisa a respeito de Jesus, precisavam se defender, e aí inventaram que Jesus andou sobre a água, que Jesus multiplicou pães, que ele transformou água em vinho. Gente, a gente sabe que com o tempo, a superstição das pessoas acaba inventando lendas. É só você estudar, por exemplo, a história do padre Cício Romão, lá no Nordeste do Ceará, e você vai ver que depois de um tempo começaram a aparecer lendas sobre o padre Cício. Mas eram lendinhas do tipo assim, olha, uma vez uma pessoa estava doente e foi conversar com ele e saiu curado. Mas lenda do tipo, ressuscitou dos mortos, andou em cima da água, abriu os olhos de cego e de aleijado, transformou água em vinho e multiplicou pães para a multidão de 5.000 pessoas. Esse é o tipo de lendinha que não se forma em 30 anos. Porque tem testemunha. Tem gente que viveu naquela época que poderia facilmente desmentir, desmistificar tudo aquilo. Poderia mostrar o embuste que esses homens estavam fazendo. Só que ninguém fez. Então está difícil acreditar que foi fraude.
Está difícil acreditar que era lenda, porque passou pouco tempo. Em menos de 30 anos dos fatos, Lucas está escrevendo aqui, dizendo que tem testemunha viva, pode perguntar. Gente que andou, que viu, que testemunhou tudo aquilo. Então, esse evangelho foi escrito não com o objetivo de criar uma religião para se ganhar dinheiro. E, infelizmente, tem gente que se aproveita do cristianismo para ganhar dinheiro. É uma pena. Porque ele, quando surge o cristianismo, ele não surge por conta disso. Olha por que ele surge. Verso 4. Eu escrevi tudo isso, Teófilo, para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído. É isso que Lucas queria. Ele queria dar um relato de como o cristianismo começou, quem foi Jesus, por que ele veio ao mundo, os fatos que cercaram a sua vida, aqueles sinais e prodígios. E depois, no livro de Atos, como a igreja cresceu, como ela se multiplicou. É isso que o Evangelho quer mostrar. É isso que a Bíblia quer mostrar. É isso que é o cristianismo. Não é uma religião para ganhar dinheiro. Não surge de fraude e não foi inventada por mercenários. Mas pessoas que viram, que foram convencidas que Jesus é Deus, que Ele é o Salvador do mundo e que deram a vida por isso. Quarta razão, e está muito ligada a tudo o que eu disse agora. A data em que foi escrito. Eu pessoalmente creio que esse evangelho foi escrito por volta do ano 63, 65 depois de Cristo. Alguns querem datar depois da década de 70. Mas o motivo pelo qual um bom número de estudiosos diz que esse livro foi escrito mais ou menos pela década de 70, é porque Lucas faz um relato tão minucioso da queda de Jerusalém. Ele está escrevendo aqui mais ou menos no ano 60. Ele está escrevendo aqui, vamos esquecer a data por enquanto. Ele dá um relato da queda de Jerusalém antes da queda aparecer ou acontecer, tão detalhado, descrevendo inclusive que é cercada de exércitos, que tem o levantamento de trincheiras. Os detalhes são tão grandes que o pessoal diz é impossível que isso foi escrito antes. Como Jerusalém foi cercada e caiu no ano 70, eles dizem isso aqui só pode ter sido escrito depois, quando Lucas já sabia dos detalhes. Sabe qual é o meu problema com isso aí? Ele pode até ter escrito depois, mas não por causa disso. Meu problema com esse tipo de argumento é que não se acredita que Lucas tenha sido capaz, aliás, que Jesus tenha sido capaz de ter predito a queda de Jerusalém com tantos detalhes. Geralmente é o pessoal que não acredita que Jesus poderia ter predito com tantos detalhes a queda de Jerusalém no ano 70. Por isso eles dizem que tem que ter sido escrito depois. É o que eles chamam de vaticínia ex evento. Um vaticínio ou uma profecia que foi dada depois que o evento foi feito e que foi escrito como se tivesse sido dado antes, o que tornaria então esse evangelho uma fraude. Por isso eu não tenho um problema em acreditar que foi na década de 60, antes da queda de Jerusalém, porque eu creio que Jesus era Deus e como Deus ele previu em detalhes o que iria acontecer, profetizou o que ia acontecer com Jerusalém. A data então está aí na década de 60, quando, como eu já disse, havia testemunhas vivas que poderiam confirmar ou contraditar aquilo que estava escrito. Os judeus poderiam ter feito isso, os pagãos poderiam ter feito isso, e, como eu disse, já fazia pouco tempo para que pudesse ter virado ou sido resultado de lenda ou da imaginação piedosa e criativa dos primeiros discípulos, porque fazia pouco tempo. Então, a data em que esse evangelho foi escrito é mais uma razão para que nós confiemos naquilo que ele nos diz. Vou dar uma quinta razão. É que há outros livros escritos na mesma época e que dizem a mesma coisa. Eu já mencionei aqui os outros evangelhos. E o que impressiona quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, em primeiro lugar, é as semelhanças. A sequência dos fatos é a mesma, com poucas alterações. Os detalhes das palavras de Jesus, às vezes, impressionam a similaridade que você encontra em Mateus, Marcos e Lucas. O que eles dizem e que é igual é cerca de 85%. A pergunta é, como é que três autores diferentes, escrevendo em datas diferentes, estão dizendo a mesma coisa? Estão dizendo a mesma coisa. E você sabe que isso pode ser explicado pela dependência literária, mas todos eles reivindicam testemunho ocular. A semelhança dos três evangelhos aponta para uma fonte histórica, Jesus, e para fatos que aconteceram e que os três autores
de alguma maneira tiveram acesso. Por incrível que pareça, são as diferenças que também nos levam à conclusão da autenticidade dos 3 evangelhos, especialmente de Lucas. Porque imagina só, você tem 3 evangelhos que estão dizendo a mesma coisa. Se os 3 tivessem concebido um plano de enganar, eles estariam dizendo a mesma coisa. Agora imagine se vocês 3 pessoas de vocês, vão querer inventar uma história que parece verdadeira. Na hora de dar depoimento, o que é que a polícia pega? É a contradição, não é? Mateus diz que Jesus uma vez curou um cego na entrada de Jericó. Aí vem Marcos e diz que eram 2 cegos. E vem Lucas que diz que eram 2 cegos na saída de Jericó. Se tivesse havido um acordo para enganar, será que eles não teriam combinado os detalhes? Mas é interessante que às vezes os evangelhos parecem um contradizer o outro. Uma história é contada diferente num evangelho do que é contada no outro. O que é que isso significa? Significa que eles não sentaram numa reunião e disseram: vamos inventar uma mentira para enganar o mundo. Significa que eles estão relatando fatos e que, dependendo da perspectiva, da audiência e da intenção de cada um deles, eles estão contando de uma maneira diferente. Eram provavelmente 2 cegos que começaram a pedir a Jesus para serem curados na entrada da cidade, e Jesus atendeu na saída. Cada um conta a história de uma perspectiva diferente. Não pode ser? Então o que impressiona é que o Evangelho de Lucas é corroborado por outras fontes que com certeza não houve combinação, não houve um plano. E aí o que vem mais? Paulo, um judeu, na verdade um fariseu que perseguiu os cristãos, perseguiu até a morte, prendeu cristãos, considerava que o cristianismo era uma farsa e uma ameaça. Esse judeu se converte em algum lugar aí, no final da década de 30, no início da década de 40, e já no final da década de 40, início da década de 50, ele começa a escrever. Talvez o livro de Gálatas foi o primeiro. E lá ele já narra a mesma coisa que você vai encontrar no que Lucas vai narrar na década de 60. Ele vai falar da morte de Cristo, vai falar da ressurreição de Jesus, vai falar da divindade de Jesus. E nos outros livros desse judeu convertido, que não era discípulo de Jesus, não era um dos 12, portanto, não pode ser dito assim que ele estava em acordo para fazer uma combinação, mas é um autor independente dos evangelhos. Ele vai narrar as mesmas coisas que os evangelhos contêm no Evangelho de Lucas, com poucas variações. Para não falar ainda da carta de Tiago, da carta de Judas, discípulo de Jesus, para não falar da carta aos Hebreus, para não falar das 3 cartas de João, escritas em épocas diferentes, por autores diferentes, mas todos dizendo a mesma coisa. Essa é mais uma razão para que você acredite no que esse evangelho está dizendo, porque ele não está falando sozinho. Ele é corroborado por outras fontes. E eu termino aqui dizendo para vocês, se há alguma dúvida, leia e verifique por você mesmo. Eu às vezes fico assim espantado com a quantidade de gente que chega dizendo assim, a Bíblia está cheia de erros. Eu digo, diga um. A pessoa, bem, deixa eu pensar. Posso te escrever amanhã com os erros? Tem muita gente que diz a Bíblia está cheia de erros, mas que nunca tirou tempo para ler a Bíblia. Então, leia a Bíblia. Leia por você mesmo. Faça como Lee Strobel. Lee Strobel era um jornalista, é vivo ainda ele, era um jornalista ateu, escrevia uma coluna no Tribune de Chicago, tem um mestrado em Direito pela Universidade de Yale. Um dia a mulher dele chega para ele e diz assim, Lee, eu me tornei crente. Ai, meu Deus. Ele diz isso, ai meu Deus, acabou meu casamento, acabou, eu gostava tanto dessa mulher, mas agora ela virou crente. E ele diz, se preparou para o pior. Ele disse assim, eu imaginei que minha mulher ia passar, não ia querer nem ter sexo comigo. Ia virar uma chata, ir para a igreja todo domingo, meter o nariz naquela Bíblia. E aí ele ficou impressionado que a mulher de fato mudou, mas para melhor.
Mudou o caráter da mulher, a vida da mulher mudou. Ele disse, não, eu tenho que ver o que é que mudou a vida da minha mulher. E ele, como era jornalista, ele disse, eu vou investigar. É o jornalista investigativo ele. Durante 2 anos, Lee Strobel começou a pesquisar a Bíblia, arqueologia, filosofia, apologética. Ele disse que viajou aos Estados Unidos de norte a sul, conversando com pastores, com ateus, com céticos, e depois de 2 anos, adivinhe, ele se converteu. Lee Strobel. Já escreveu, virou crente. De verdade. E esse homem agora, à semelhança do apóstolo Paulo, dedica a vida dele a escrever livros em defesa do cristianismo. Eu só digo a você o seguinte, pelo menos conceda à Bíblia o benefício da dúvida. Leia por você mesmo. Leia esse evangelho, leia outros livros antes de você dizer que está cheio de erro, que não está dizendo a verdade, que é um monte de mentira e que papel cabe tudo. Eu estou cansado de gente que diz isso e nunca lê um livro inteiro da Bíblia. Fica só repetindo o que ele ouve dizer de ateus, de propaganda de céticos e outros inimigos do evangelho. Leia você mesmo. E quando você lê, e aqui vem o meu conselho, você diga a Deus, sei que você talvez não acredita nele, mas diga assim, Deus, se você existe, chama ele de Senhor, que talvez ele vai gostar mais. Diga assim, se o Senhor existe, enquanto eu estiver lendo esse livro aqui, por favor, me mostre a verdade. Porque eu, como ateu, tenho tudo a perder. Se eu tiver certo, não existe nada, eu não perdi nada, mas se eu tiver errado, eu estou perdido. O cristão só tem a ganhar, porque se não existir nada, tudo bem. E se existir, ele ganhou tudo. Então a posição mais segura é do cristão. Então diga, me ajuda a conhecer a verdade, à medida que você lê esse livro. E se você tem dúvidas, está na igreja, é crente, foi criado no evangelho, mas tem dúvidas, eu digo a você, faça a mesma coisa, leia, estude. Às vezes você tem dúvida, mas você parou de ler sua Bíblia, parou de pedir a Deus, ter comunhão com Ele. Essa é a palavra de Deus. E eu quero terminar só com uma comparação. Lucas escreveu o seu evangelho comparado com Apocalipse de uma maneira completamente mundana. Como é que Apocalipse foi dado para João que escreveu? Ele estava na ilha de Patmos, um dia ele tem uma visão. Os céus se abrem e o próprio Jesus Cristo aparece para ele numa visão e diz, escreve o que eu vou te dizer. E João é transportado para as regiões celestiais e lá numa visão, num êxtase, ele vê o fim do mundo. Ele vê coisas extraordinárias acontecendo. Uma ação sobrenatural de Deus. Mas Lucas não teve visão nenhuma. Jesus não apareceu a Lucas para dizer para ele o que é que ele fez. Ele ralou, ele pegou a caneta, pegou o bornal, botou embaixo do braço e saiu procurando. Onde é que mora Pedro? Viajou lá para Roma, Cesareia, Jerusalém. Onde é que está Pedro? Pedro, meu nome é Lucas, eu sou historiador. Eu queria ouvir de você o que é que aconteceu. Depois, onde é que mora João? Mora lá em Éfeso. Ih, Éfeso, 3 dias de viagem de navio, lá vou eu. Não teve visão, não teve revelação, não apareceu um anjo. Agora eu faço uma pergunta. Apocalipse, porque foi dado de maneira sobrenatural, é mais inspirado do que Lucas? Está no Novo Testamento os dois. Já está vendo onde é que eu vou chegar? Eu quero dizer para você o seguinte, Deus nem sempre age de maneira sobrenatural. Inclusive na própria maneira como Ele escolheu para compor o seu livro. Tem hora que Deus usa meios naturais, como Lucas, que teve que fazer uma detalhada investigação, teve que ler manuscrito após manuscrito e dizer isso aqui não presta, isso aqui está bom. Mas João estava na ilha, de repente os céus se abrem, a glória celestial invade aquele lugar. Pimba, livro de Apocalipse. Mas Lucas não. Então por que você diz que Deus é mais glorificado quando você é curado pela oração de alguém, do que se você tomar remédio e ficar bom? Por quê? Apocalipse glorifica mais a Deus, porque foi dado por revelação, do que o Evangelho de Lucas, que foi o resultado de um processo natural e da providência de Deus.
Por que as pessoas só querem ver Deus no milagre, no sonho, na revelação, no anjo que aparece? E não ver Deus nas mínimas coisas do dia a dia, na providência, guiando, usando os meios naturais? Eu acho que um dos problemas hoje do evangelicalismo brasileiro é que reduz Deus. Se não tiver sonho, visão, revelação, milagre, não tem Deus. Então joga Lucas fora da tua Bíblia. Na verdade, todas as cartas de Paulo também. Joga tudo. Porque Paulo também não recebeu visão, sonho e revelação para escrever as cartas. Que são fruto da sua angústia como pastor, preocupação com as igrejas. Por isso que nós podemos confiar nesse livro. Ele foi dado por inspiração de Deus, de um Deus que tanto podia fazer isso sobrenaturalmente, como o livro de Apocalipse. O que, por sinal, envolveu também um pré-conhecimento de João, toda uma formação dele. Mas também livros como Lucas, escrito por um investigador, um historiador, alguém que saiu lendo, pesquisando, comparando, perguntando, e finalmente sentou e nos deu a genuína palavra de Deus. Que Deus seja glorificado através desse livro, na minha vida e na sua, à medida que nós não somente ouvimos e lemos, mas também cremos e obedecemos ao que Deus nos mostra aqui. A Bíblia é a palavra de Deus, revelada a nós para orientar, corrigir, ensinar e confortar. Em 2 Timóteo 3:16, Paulo nos afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Isso nos lembra que a Bíblia não é simplesmente um texto antigo, mas a revelação viva de Deus, infalível e autoritativa. Portanto, ao considerarmos a sua confiabilidade, devemos primeiro reconhecer sua origem divina. Em um tempo onde muitos questionam a veracidade e a relevância da Bíblia, a fé reformada nos ensina a confiar plenamente nas Escrituras. A defesa da integridade da palavra de Deus não se limita a uma série de argumentos filosóficos ou históricos, mas se fundamenta na própria natureza de Deus. Sabemos que Deus é verdade e que não pode mentir. Hebreus 6:18. Se Ele é a fonte de todas as verdades, então podemos afirmar que Sua palavra é verdadeira. No entanto, em nossos dias, somos confrontados com vozes que tentam deslegitimar a Bíblia. Críticos a desafiam, afirmando que está desatualizada ou que não pode se aplicar às complexidades da vida moderna. Mas será que devemos permitir que as opiniões dos homens determinem nossa confiança na palavra de Deus? Lembremo-nos de Salmos 119:89, que afirma: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firme nos céus. A verdade da Escritura não depende da aceitação humana. Ela permanece inabalável em qualquer época ou circunstância. Além disso, a Bíblia se prova confiável em sua capacidade de transformar vidas. O testemunho de homens e mulheres ao longo da história que encontraram a verdade, a esperança e a transformação através da palavra de Deus é uma evidência inquestionável de sua eficácia. Em Romanos 1:16, Paulo declara: por que não me envergonho do Evangelho? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nos deparamos com a dor, a dúvida ou o desespero, é nas Escrituras que encontramos consolo e direção. Todavia, devemos advertir que confiar na Bíblia não significa interpretá-la de qualquer maneira. Em 2 Pedro 1:20, somos alertados, sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi dada por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Isso nos chama a uma hermenêutica cuidadosa e reverente,
onde buscamos entender a palavra dentro de seu contexto e à luz do ensinamento do Espírito Santo.